conta aí, Kias, para mim, Bom, para o público que está do outro lado é, assistindo, como é que foi esse negócio? veja bem, como eu disse logo no início, nós éramos do pincel, né? Então, todo mundo aqui, vou citar aqui alguns colaboradores do pincel. Então, nós temos Zuca, meu amigo Zuca, meu amigo Jerônimo, meu amigo Edgarzinho, passei por ele hoje, Edgar, Ah, passou lá, convidei o fez mesmo, uma festa estou quando me convidando viu. ele, viu, Kias, para vir aqui participar com a gente aqui também. Pois é, Edgarzinho, esse pessoal, a gente só mexia no pincel, né? Aham. E era tanto que os nossos pincéis, naquela época, a gente tinha que guardá-los todos engraxados, Interessante, viu? não é? Era tudo engraxado. Não tinha esse negócio de pegar e lavar o pincel e de enfiar assim, Descartar. colocar de qualquer jeito, não. Não. Por quê? Primeiro que não era fácil conseguir pincel para pintar letra, né? Pincel do pelo longo. Então nós comprávamos esses pincéis com muita dificuldade, comprava em Vitória, né, que era o lugar mais perto, ou São Paulo, ou pedir alguém para trazer de São Paulo, né? E aí o pincel ele tinha um pelo longo, assim, mais ou menos uns 5 ou 6 centímetros, só de pelo, né? Então a gente ia trabalhando ele vinha redondo, e a gente ia trabalhando ele assim, esfregando numa pedra, até ele ficar bastante suave, mais para achatado do que arredondado, né? E depois que ele ficava achatado, a gente ia trabalhando ele. Bom, começava então a pintar com esse pincel, né? Fazia Correto, as letras, correto. colocava um durexzinho assim, uma fita durex em cima, outra embaixo, na altura da letra, Aham. e aí corria o pincel, né? Sempre com esse dedinho aqui para apoiar o dedinho assim para segurar o pincel. E aí a gente passava, corria o pincel, fazia as letras mais difíceis eram as Aham. letras arredondadas, né? Correto. Fazer um S, então, Uhum. misericórdia, o cara tinha que ser bom, bom toda a vida para É. fazer o S, para fazer o O. E agora, quando repetia as letras, quando era, por exemplo, uma palavra que as letras são uma só, não é? Por exemplo, uma palavra pai é P-A-I. Aham. E a palavra casa, que tem dois As, não é? E Entendi. aí, pai, casa, tudo bem, que os As eram retos. Aham. E quando era a palavra coco, C-O-C-O, são 4 letras arredondadas para Arredondado. fazer no pincel, Aham. não era fácil, não era fácil. Ô, Kias, e você pintava o quê? Pintava aonde? Que material você utilizava? Por exemplo, é uma tinta específica, né? O que eu estou te perguntando? Porque quem está do outro lado precisa saber dessas informações, por mais que seja, isso foi feito lá atrás. Quantos anos atrás, Kias? Você fala isso? Nos idos de 78, 79, 80, Nós estamos falando de quê? 40 anos? 40, Então, mas 40 muitos não anos. sabem como é que é esse lance aí da pintura, entendeu? É, Então fala um pouco mais, o que tinta usava, o pincel você já declarou aí os detalhes, que tinta usava, você pintava o quê? O assembly já existia, né? Já pintava no assembly, ou pintava numa madeira, como é que era essa pintura? não, era tudo chapa galvanizada. Interessante. Chapa galvanizada. Quando era uma placa assim, de uma durabilidade menor, por exemplo, só vende-se essa casa. Aí a gente comprava aquelas chapas de Eucatex, tá? Que não passa de celulose, né? Correto. Madeira. Uhum. Então era uma madeira fininha chamada Eucatex que a gente para placas assim de pouco tempo e que também não pegasse chuva, né? A gente podia até fazer o Eucatex, que era aí pintava com tinta base d'água, tinta de parede. Depois pintava em cima da tinta base d'água, usava tinta a óleo, quer dizer, a gente chamava de tinta a óleo naquela época, Aham. né? Correto. Mas era o esmalte sintético. O esmalte sintético, então a gente preparava aquele substrato para escrever no pincel.
Mas o mais comum mesmo era a chapa galvanizada, que, Entendi. aliás, até hoje utiliza chapa galvanizada, né? Uhum. Faz a estrutura, né, de madeira, o caibro cerrado ao meio, isso também até hoje faz a mesma coisa. Só que naquela época a gente não tinha os primes que tem hoje, né? Uhum. Então utilizava o quê? Utilizava tinta de parede, tinta PVA latex. Aí aplicava a tinta PVA latex, esperava aquilo secar e depois vinha com a tinta esmalte sintético por cima do latex. O que acontecia com o tempo? Naquele primeiro momento ficava legal. Um ano depois, no máximo, aquilo começava a fofar. Entendi. Entendi. Ia fofando e aquilo ia soltando. E aí, quando você ia pegar para fazer um retoque, por exemplo, você pegava na pontinha assim que puxava, aquilo soltava tudo. A chapa galvanizada ficava só o pó. Bem obsoleto, né? É, Bem e obsoleto. aí a gente tinha que lixar aquilo, aplicar de novo a tinta latex, para depois vir com a tinta esmalte sintético, fazer as letras e esperava mais um ano, sei lá, para poder fazer de novo. Entendi. Ô, Zequias, me fale aqui. E hoje, né? Nós estamos no ano de 2025, certo? Me fale aqui. Hoje ainda tem alguém ainda que faz isso ainda? Eu creio que sim, eu creio que sim. Né? É. Se usa ainda essa técnica ainda do Eu creio pincel? que sim. Não, isso não. Uma vez um pintor, ele falou assim, rapaz, esse negócio de pincel, isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca, isso aí é eterno. Eu, sei lá, eu achei legal, assim, dentro de uma filosofia, né, de uma coisa romântica do Correto. pincel, Uhum. mas o que acontece é que nós não temos mais tempo para o pincel, Entendi. porque a vida hoje está muito corrida. Muito, muito. E a gente precisa ganhar dinheiro, não é? Então a gente não pode ficar achando que a vida é feita de arte. A Entendi. arte hoje ela tem uma visão completamente diferente de 40 anos atrás. Bem tecnológica, né? Então o que é arte hoje? A arte hoje é tecnologia. Verdade. Então se o camarada tem uma máquina que te dá resultado, não é, imediato, e que você possa utilizar essa máquina para ganhar dinheiro e fazer um trabalho bem feito, bonito, agradável, isso é arte. É arte.